rodando ali o negocinho. Aí, agora sim. Oi. Gente, bom trabalho a todas e todos. E qualquer coisa eu estou no chat aqui, viu, Ana Nery? Você pode Ok, me chamar. tá bom. Gente, muito bom ver vocês. Bom trabalho. Até. Pessoal, bom dia, né? Como a Devailton já falou, sejam todos bem-vindos aqui ao Ciência Viva. Nós estamos muito felizes com a participação de todos vocês. E a gente tem 3 trabalhos hoje, né? Então já demos uma atrasadinha, então vamos começar. O primeiro trabalho que está aqui é a avaliação do efeito do biofilme comestível à base de plânctons e ou diferentes amidos associados ou não à refrigeração na conservação de vegetais de consumo in natura, fase 3, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, com a orientadora Dionésia. Vocês têm 15 minutos para poder estar apresentando. Como eu falei, eu vou avisar quando faltar 2 minutinhos aqui no chat, mas se vocês não verem, eu ligo o áudio quando der os 15 minutos, ok? Enfim, podem ficar à vontade. Ok, só vou compartilhar os slides. Quando eu passo os slides, eles estão passando também? Sim. Muito ok. Olá, meu nome é Gabriele Monique Campos, eu estudo no Colégio Estadual Jardim Porto Alegre e participo do Clube Ciências Cientistas do Jardim. Tenho 15 anos, estou no primeiro ano do ensino médio e o nome da minha orientadora é a Dionésia Schauer. O título do meu projeto é Avaliação do efeito do biofilme comestível à base de plânctons e ou diferentes amidos associados ou não à refrigeração na conservação de vegetais de consumo in natura fase 3. O biofilme é uma película transparente que possui propriedades que evitam a entrada e saída do gás etileno, e ele protege o alimento, conservando ele por um período muito mais longo e preservando ele também. Nessa imagem ao lado, na figura 1, a banana, metade dela está com uma coloração mais amarela, que é onde foi aplicado o biofilme, e a outra metade está com uma coloração mais prateada, que é onde não foi aplicado o biofilme. Para vocês terem mais ou menos ideia de como o biofilme funciona e como ele realmente auxilia na conservação dos alimentos. O biofilme ele serve como barreira para o gás etileno. O gás etileno ele é o único hormônio vegetal gasoso que pode controlar a maturação e gosto dos alimentos. E ele também pode se dispensar de alimento para o outro. Então, se você deixar uma banana madura do lado de uma banana verde, o gás etileno da banana madura pode se dispensar para a banana verde e fazer com que ela amadureça mais rápido. Por isso que, geralmente, as pencas de banana amadurecem tudo junto. O problema do meu projeto é que muitos alimentos vêm sendo descartados antes mesmo de chegar na mão do consumidor. E isso vem causando um grande impacto negativo na economia, tanto para o consumidor quanto para o produtor. Porque cerca de 1/3 de toda a alimentação do nosso planeta vem sendo descartada e desperdiçada pelo fato de não terem muita durabilidade e também por contaminações de fungos. E cerca de 7,6 bilhões de habitantes que tem nosso planeta, quase 1 bilhão de habitantes passa fome e não tem acesso à alimentação. Então, o objetivo do meu projeto é preparar diferentes tipos de biofilmes à base de microalgas, extratos vegetais e microestruturados para achar uma alternativa para conservar os alimentos por um período muito mais longo, assim evitar desperdício de alimentos e seus custos e também evitar contaminações de fungos. Para o primeiro teste do projeto foi testar extratos vegetais com biofilme. Porque toda vez que eu produzia o biofilme, ele sempre acabava contaminando. E mesmo o alimento estando conservado e maduro, ele acabava sendo descartado por esse fato. Então, eu adicionei extratos vegetais para conservar os alimentos e também evitar contaminações de fungos. Os microestruturados, que são farinhas à base de amidos que eu utilizei, foi a farinha de tapioca, polvilho doce, polvilho azedo, araruta e fécula de mandioca. E os extratos vegetais utilizados foram pau amargo, uva do Japão, óleo de ninho e óleo de copaíba, que foram testadas na banana inoquiada. Esses são os tratamentos do meu projeto, tendo 21 tratamentos ao todo, com 5 repetições cada tratamento, contando com controle. Cada 21 tratamentos é para cada ensaio, em temperatura ambiente e para em temperatura resfriada e em diferentes alimentos. Para o preparo do extrato de uva do Japão, primeiramente foi coletadas as folhas da árvore e foram levadas ao forno para serem desidratadas. Foram trituradas e peneiradas até virarem pó.
a árvore da uva do Japão, a gente coletou as folhas do parquinho que tem aqui no nosso colégio e para o preparo, pesagem do biofilme e do extrato de uva do Japão e do pau amargo, foi pesado 3 gramas de cada farinha e 5 gramas de uva do Japão e 10 gramas de pau amargo para 500 ml de água. Para os extratos à base de óleo, foi pipetado 5 ml de óleo de nim e 0,75 ml de óleo de copaíba para 100 ml de água. Para o preparo do biofilme, cada farinha foi diluída em 100 ml de extrato, elas foram diluídas, mexidas e aquecidas até obter 70 graus Celsius. Porque quando o amido atinge 70 graus Celsius é quando ele mais ou menos atinge seu ponto street, que é quando ele cria uma consistência mais grossa. Em seguida, foi esperado o biofilme resfriar e foi aplicado na banana e no quiabo. Foram colocados em bandejas, identificados e mantidos em armazenamento em temperatura ambiente e resfriado. Para o próximo teste do meu projeto, eu estou utilizando o biofilme com microalgas, porque nos anos anteriores eu testei com a gelatina incolor e o agar comercial. Eu vi que deu muito certo e como eles foram produzidos à base de algas, eu resolvi testar as próprias microalgas desidratadas. As microalgas que eu utilizei foi a Spirulina e a Chlorella SP desidratadas, que testei na cenoura e no tomate. Esses são os tratamentos do meu projeto, tendo 21 tratamentos ao todo, com 5 repetições cada tratamento para cada ensaio. Para o preparo do biofilme à base de microalgas, foi pesado diferentes concentrações de 3 até 12 gramas de Spirulina e Chlorella SP desidratadas e foram diluídas em 100 ml de água. Foram mexidas e aquecidas até obter 70 graus Celsius, que é quando elas obtêm o ponto street, e foi aplicados no cenoura e no tomate. Foram colocados em bandejas, identificadas e mantidos em armazenamento em temperatura ambiente e resfriado. Para o próximo teste do meu projeto, eu pretendo também aplicar no morango, no pré-colheita, os extratos vegetais com biofilme, para que não seja só acessível às indústrias, mas também aos agricultores. Os morangos eles já começaram a dar suas primeiras flores, seus primeiros frutos, e eles começaram a produzir, só que aqui na nossa cidade teve uma grande leva de chuva por mais ou menos um bom tempo, uma semana, e isso acabou afetando a produção dos morangos, e então agora eles estão voltando a produzir. Para os resultados do quiabo em temperatura ambiente, o controle teve uma média de 19,4 dias. Já o melhor tratamento foi o T2, farinha de tapioca com pau amargo, porque ele conseguiu conservar os alimentos até uma média de 25 dias. Para o quiabo em temperatura resfriada, o controle teve uma média de 26 dias. E o melhor tratamento também foi o T2, farinha de tapioca com pau amargo, porque ele teve uma média de até 48 dias. Para a banana em temperatura ambiente, o controle teve uma média de 7,4 dias. E o melhor tratamento foi o T16, araruta com uva do Japão, que teve uma média de até 13,6 dias. Para a banana em temperatura resfriada, o controle teve uma média de 21 dias. E o melhor tratamento foi o T11, pau amargo com óleo de nim, que teve uma média de 26,2 dias. Concluiu-se que, para o quiabo em temperatura ambiente, o extrato mais eficaz foi a farinha de tapioca, porque ela conseguiu conservar os alimentos até 28,86% de durabilidade a mais que o controle, sem contaminações de fungos. E o quiabo em temperatura resfriada também foi a farinha de tapioca com pau amargo, porque conseguiu conservar os alimentos até 84,61% de durabilidade a mais que o controle, sem contaminações de fungos. Para a banana em temperatura ambiente, o melhor tratamento foi o uva do Japão com araruta, porque conseguiu conservar os alimentos até 83,78% de durabilidade a mais que o controle. E para a banana em temperatura resfriada, foi mais eficaz o polvilho azedo com óleo de copaíba, porque conseguiu conservar os alimentos até 23,81% de durabilidade a mais que o controle. Concluiu-se que para os extratos e os vegetais com biofilme, eles foram eficazes porque eles conseguiram conservar os alimentos e eles conseguiram evitar as contaminações de fungos, que foi o maior desafio. Para os extratos, o biofilme à base de microalgas, ele ainda encontra-se em andamento no nosso laboratório. Ele está com uma média de hoje de uns 130 dias de durabilidade, os tratamentos, que mais se destacando estão sendo o T8 e o T9. E para o controle, ele tem uma média de apenas 7 dias, então ele já foi descartado há um bom tempo atrás já. Essas são algumas referências do meu projeto. E agora eu gostaria de mostrar para vocês o meu material de apoio.
Esse aqui foi o meu primeiro diário de bordo, do meu primeiro ano de pesquisa. Ele tem todo passo a passo, tudo que eu fiz, todos os testes, as pesagens. Esse é o meu segundo diário de bordo. E esse é o meu terceiro diário de bordo. Tem todos os descartes, todas as pesagens, todos os tratamentos. Aqui é a foto da banana, que eu mostrei anteriormente. E essa foi o primeiro teste que eu fiz no meu projeto, para saber se ele realmente funcionava. Foi ali que comecei a ter o entusiasmo para começar a seguir nessa área de pesquisa e desenvolver o meu projeto. Esse é o meu caderno de campo, que tem toda a parte escrita do diário de bordo. E essa é a minha pasta de anexos, que tem todas as imagens do meu diário. Para os biofilmes à base de microalgas, observou-se que para os tratamentos eles acabaram tivendo uma coloração a mais, uma coloração mais esverdeada, e isso não teria problema nenhum pela questão de aparência, porque como a gelatina e o agar passaram por um processo de descoloração, acredito que as microalgas, o biofilme também poderia passar. Foi feito mais só para teste, para ver se ele realmente funcionava e se ele era ideal para conservar os alimentos. O biofilme ele tem uma baixa taxa econômica, baixo custo, porque ele também pode ser produzido de maneira caseira. E eu só uso apenas 3 gramas para 100 ml de água. E se você for no mercado comprar um pacote de amido de milho lá, 500 gramas, você acaba pagando apenas uns R$3,50, R$3,40, por aí. E isso é muito pouco amido para também muita água. Então, apenas em 100 ml eu consigo aplicar mais ou menos em uns 200 quiabos e umas 100 bananas. Então, é bem barato e econômico. Além de ser orgânico e sustentável também. E é isso, eu acho. Alguma dúvida? Eu vou deixar a palavra, então, com os orientadores, né? O Dionísio e a Ana Cláudia. Vocês podem ficar à vontade para fazer perguntas ou para avaliar mesmo. Pode começar, né? Acho que eu começo. Bom dia para todos nós. Que seja uma manhã muito produtiva, né? Gabriele, que delícia ouvir o seu projeto. Mais uma vez, acho que eu estava como avaliadora do seu projeto aqui no Ciência Viva no ano passado. Você veio também, não veio? Eu lembro que eu comecei a ler seu projeto e falei, uai, que legal! É uma continuidade, então, do que foi apresentado no ano passado. E a organização dos avaliadores, ela é meio randômica, assim, a gente é colocado em uma das salas, e eu fiquei muito feliz de ver a continuação do processo, porque a gente sabe que muitas vezes um ano não é possível apresentar, coletar todos os dados para pesquisa. Então, eu sigo te parabenizando por esse trabalho, pela continuidade nesse trabalho, especialmente nesse período pandêmico, né, onde vários valores foram rediscutidos, a importância econômica e social do seu projeto, eu acho que são dois pontos muito sensíveis. Tanto econômico para diminuir custo de produção, que também vai, e as perdas nessa produção, e social por ampliar o acesso, por preservar a durabilidade. E você acabou de dizer no finalzinho, né, o custo de produção é muito baixo, então isso também amplia o acesso. Gosto muito da metodologia de vocês, com todas essas repetições. Imagina o trabalho que isso deu, parabéns. E os grupos controle e tratamento muito bem separados, a metodologia muito bem feita. Parabéns, inclusive, Dioneia, porque o trabalho científico ele é um trabalho coletivo. Então, parabéns pela orientação. Gostei que vocês fizeram as adequações do projeto, à medida que vocês foram vendo, com a espirulina e com a clorela. O projeto escrito de vocês está impecável. Minha dúvida é com relação à replicabilidade do biofilme de vocês. Como vocês pensam depois? Ok, a gente está numa primeira fase,
vendo quais são as melhores possibilidades de produção de biofilme e quais são os melhores passos para essa produção do biofilme. Como vocês pensam que esse biofilme vai chegar à população, tanto à população pessoa física, como também aos empresários, e ser replicada? Então, não sei, é possível pensar que a pessoa, vocês disseram que o custo social, né, seria importante, e é mesmo muito importante. É possível que a pessoa faça isso em casa, depois que vocês já tiverem o melhor reagente, o passo a passo certinho? Sim, é possível que a pessoa possa produzir o biofilme em casa, porque o biofilme ele pode ser preparado em uma panela, no fogão, só diluir a água e as concentrações do biofilme. É bem fácil e prático para fazer, para até, comercializar o biofilme. Eu recomendaria até colocar dentro de um borrifador e aplicar ele, seria muito prático e fácil. Talvez para uma indústria, alguma máquina que faça o alimento rolar e daí mergulha ele e daí nisso ele já sai. Seria, eu acho que, mais prático e... Vocês já fizeram algum teste disso? Na sua sala de aula ou na comunidade escolar, de compartilhar a receita e falar, gente, testa em casa e me dá notícia? Ou vocês ainda estão numa fase mais dentro do laboratório de pesquisa de vocês, buscando as melhores opções? Bom, em casa eu moro com a minha avó e ela sempre quer saber mais ou menos como que está indo o meu projeto e cada teste novo que eu faço eu falo para ela e eu até faço em casa e mostro para ela como que é fazer. Minha família toda já sabe o procedimento, já testou, sabe como funciona. E para a comunidade a gente ainda não expôs muito, porque a gente está ainda na escola desenvolvendo eles para ver se eles dão certo. A gente está também participando bastante em casa e nos lugares. Na escola também os professores já conhecem os trabalhos, porque eles já ouviram falar deles. Uns até já me pediram como que faz o biofilme e eu expliquei para eles como que faz, que é bem simples e prático. E acho que ainda está na escola. Sim, essa parte experimental é muito importante, né? Mais de curiosidade. E fiquei feliz de saber que lá no finalzinho do projeto escrito de vocês colocaram que ainda há muito por fazer. É um Sim. projeto muito lindo e vale a pena seguir. Assim, muitas vezes a gente fica, nossa, eu preciso trazer ideias novas, tem que ser sempre novo. Que legal trabalhar no que vocês já têm. Acho que era isso. Parabéns. Eu vou produzir os biofilmes, eu estou planejando ainda para essa semana, lá para uma sexta-feira, que daí vai juntar com o final de semana, porque biofilme eu faço teste com muitos alimentos, vai umas 500 frutos por vez, toda vez que eu testo, e então acaba levando tempo para aplicar. E também para preparar o biofilme, então a gente já tenta juntar com o final de semana, porque a gente teria mais tempo, porque como tem a aula... Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu estou de máscara porque eu estou aqui no trabalho. Eu quero agradecer o convite para estar aqui participando do evento com vocês. E eu queria parabenizar a Gabriele, a professora, a equipe. E eu estou chocado que você está no primeiro ano do ensino médio, porque, nossa, você apresentou muito bem o trabalho escrito, está muito bem escrito. Os slides são muito bonitos, organizados. A metodologia está impecável, todos os controles foram feitos, esse monte de repetição é bastante coisa, assim, é muito trabalho. Então, a gente tem que destacar isso e dar o parabéns pelo esforço, né? E tem aula durante a semana, né, o dia inteiro, aí faz experimento no fim de semana. É muita garra, muita vontade. Parabéns. A gente vem... De manhã a gente estuda, daí de tarde a gente, dependendo do dia, a gente também está começando a avaliar a pesagem para a massa d'água, para ver se não interfere com a quantidade do controle, para mais ou menos entender. E também, às vezes, à noite a gente vem na escola durante a semana, praticamente. E quando não dá tempo de fazer tudo que tem para fazer, porque é muita coisa durante a semana aqui no nosso projeto, no Clube de Ciências, a gente acaba vindo no final de semana também, e tem que vir também todo dia, de qualquer jeito, para regar os morangos. Então... Muito parabéns pelo esforço. E o laboratório é da escola de vocês fizeram tudo na escola? Sim, é tudo na escola. Que legal. E por esse motivo a gente acaba não conseguindo
testar tudo que a gente quer testar de uma vez. A gente tem que ir aos poucos, porque tem outros projetos e o nosso espaço é muito limitado. E ciência é um dia por vez, um passo por vez, e aí a gente vai conquistando os nossos objetivos e os resultados. Eu separei umas perguntinhas para vocês, bem simples. Eu queria saber se esse biofilme que você aplica nos alimentos altera o sabor dos alimentos ou não. Porque na banana você tira a casca, acho que não chega na fruta, né? Foi testado no ano anterior, que eu testei a farinha de tapioca na maçã, que foi que ele conseguiu conservar a maçã até uns 142 dias, se não me engano. E experimentei o alimento depois e ele ainda estava verde, conservado por dentro, mesmo a casca já estando meio enrugada já. E ele não interferiu gosto nenhum no alimento, até parecia estar doce a maçã. Deve ser porque ela estava mais madura já, mas por dentro parecia muito estar verde. Ela estava conservada por dentro e dava a impressão que estava mais madura do que já estava. Não, que bom, porque isso poderia ser um efeito adverso, um efeito ruim do tratamento, mas não acontece. Então, até agora, só pontos positivos para os tratamentos de vocês, né? E outra perguntinha. Quando você passa esse biofilme sobre os alimentos, demora muito tempo para secar? Porque no trabalho vocês esperam secar, né? O biofilme é questão de mais ou menos uns 10 minutos para secar do biofilme na casca do alimento. E dependendo do alimento, ele não fica uma camada grossa no alimento. Ele fica meio que absorve o biofilme. Por exemplo, o de gelatina incolor, ele literalmente você podia descascar o biofilme se você quiser da casca do alimento ou só colocar debaixo da água e a solução saía. Mas tem biofilmes como farinha de tapioca que o alimento absorve o biofilme. Entendi, bacana. E essas microalgas, vocês compram ela? É isso? As microalgas de espirulina e clorela, eu não achei elas para conseguir produzir no nosso laboratório, então a gente acabou comprando elas desidratadas prontas mesmo. Mas eu pretendo produzir elas. Eu vou testar com as cenedésimas e a clorela. Eu vou produzir elas no nosso laboratório e depois eu só tô com uma dificuldade na hora de filtrar, porque eu tentei filtrar e acabou não conseguindo separar a alga da água. Eu ainda preciso achar mais outra maneira para conseguir filtrar, porque isso está sendo um grande desafio. Talvez tem que ser algum filtrinho de laboratório bem fininho, assim, para conseguir segurar, né? Mas achei muito bacana, muito legal. Adorei os seus diários de bordo, tudo registrado, impecável, com foto, muito organizado. Dá para ver, assim, o seu esforço. Então, parabéns, gostei muito do trabalho. Acho que eram essas minhas colocações. Aproveitando a pergunta do Dionísio, adorei a pergunta de saber se mudava o gosto ou não. Aí eu pensei numa outra coisa. Vocês já testaram com relação à diminuição de uso de agrotóxico? Você falou do uso do morango. Vocês produzem um morango aí na escola. E morangos são um dos frutos com maior uso de agrotóxico. Em que estágio na formação do fruto vocês colocam um biofilme? Será que o uso do biofilme de vocês pode reduzir predadores que vão diminuir o uso de agrotóxicos e tornar esse alimento produzido com o biofilme de vocês orgânico? Isso teria um benefício gigantesco para a população, diminuindo o uso de agrotóxicos. Assim, acho que nem sei se você consegue responder essa pergunta com os dados que você tem agora, mas acho que é uma ideia de aplicabilidade, porque isso tem uma importância econômica e para a saúde gigantesca. Assim, imagina que legal seria produzir alimentos orgânicos com baixo custo, porque hoje uma das grandes lacunas é como que a gente produz esse alimento orgânico, sem uso de agrotóxico, mas de forma sustentável, não sustentável, mas viável economicamente, né? Tanto que a gente consome alimentos orgânicos com custo alto, porque a produção ainda é alta. Então, você teria um impacto gigantesco reduzindo os custos de produção desse alimento. É só um trem que eu pensei na hora que o Dionísio falou, eu falei, caramba, que bacana. Então, ano que vem, eu pretendo, antes mesmo de testar o biofilme com os extratos vegetais, eu quero testar no fungo in vitro da família Anthracnose, coletar Triangularis pleurodipens, que é conhecido como fungo do mamão, mas ele também contamina outros tipos de alimentos, então dá para testar para ter mais ou menos uma visão geral dos alimentos que contaminam. E eu vou testar diferentes ervas, chás,
que os chás, eles também funcionam como antifúngicos e eles também podem ser consumidos sem fazer, também trazendo benefícios à saúde humana, não trazendo malefícios. Então, eu vou testar eles e os melhores tratamentos eu vou testar com os melhores biofilmes, para conseguir já ter uma medida que sei que funcione bem. E eu vou testar no morango justamente para isso, para tentar diminuir o uso de agroquímicos e para trazer como benefícios aos agricultores, tanto a conservação quanto a preservação, e também evitar a contaminação de fungos, porque isso acaba trazendo muito malefícios, porque o fungo ele pode acarretar em torno de 100% das produções perder. Então, Traz o resultado para a gente ano que vem, então, por favor. Ansiosos para ver. obrigada. Obrigado a você. Agora a gente tem o projeto Ecomac 2, que é a criação de maquiagens naturais e embalagens ecológicas, da Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva, com a coordenadora Raquel Helena Alves Campos. Vocês têm 15 minutinhos para apresentar, podem ficar à vontade. Olá, bom dia. Estão conseguindo me ouvir? Sim, Só um momentinho para eu colocar o slide. ok. Aí, estão conseguindo ver direitinho? Sim, tá Bom passando dia. certinho. Obrigada. Bom dia, né? Meu projeto é a Comac, criação e desenvolvimento de maquiagens naturais e embalagens ecológicas. Bom, meu nome é Camila Vitoriano Reis, tenho 16 anos e estudo na Escola Estadual Newton Ferreira de Paiva, em Santo Antônio do Amparo, Minas Gerais. E assim, a maquiagem, ela é muito utilizada no dia a dia, tanto por mulheres quanto por homens, desde a mais elaborada com vários produtos até a mais básica. Porém, o uso contínuo dessas maquiagens podem trazer muitos malefícios para a pele, como envelhecimento precoce, rugas, manchas, alergias e até mesmo câncer. Então, pensando nisso, desenvolvemos o Ecomac, criação, né, das maquiagens naturais. E elas são o quê? Elas são feitas com matérias-primas 100% extraídas da natureza, como o óleo de rícino, que é retirado da mamona, o carvão ativo, 100% vegetal, e as argilas. Foram desenvolvidos 4 produtos: o hidratante labial, o pó facial, o delineador e as sombras. O hidratante labial ele é feito de mel e óleo de rícino, sendo que mel hidrata e óleo de rícino nutre, tendo aí uma textura bem gostosa e fácil de aplicar, uma textura de gloss. E depois disso temos o pó facial, que ele é feito de amido de milho e cacau em pó 100% natural. O amido de milho, ele deixa a pele fosca com aspecto aveludado. E apenas dosando aí o cacau, é possível adquirir várias tonalidades de pele. Também temos o delineador, que ele é feito de óleo de rícino e carvão ativo 100% vegetal. O carvão ativo ele foi adquirido nas farmácias em formas de comprimido, então foi preciso triturá-lo ali num pichilo para conseguir uma textura melhor. E mesmo assim, foi observado que o delineador ficou com uma textura arenosa, que futuramente pretendemos aí, com equipamentos melhores, mudar, aprimorá-lo. Bom, depois disso temos as sombras, que são feitas de óleo de rícino, e as argilas. A coloração das sombras são respectiva das argilas, até mesmo porque o pessoal pergunta bastante, por que vocês não fizeram sombras compactas? Primeiro, porque realmente foi muito difícil o acesso das argilas, né? Que na minha cidade aqui é uma cidade relativamente pequena, então foi muito difícil conseguir as argilas. E depois de consegui-las, a gente viu que a tonalidade delas, como vocês podem ver aqui, ela é bem mais clara do que depois com a mistura do óleo de rícino. Então a gente vê que a pigmentação delas foi bem melhor depois que misturadas com óleo de rícino. Então a gente viu que ali ia ter uma maior produtividade também, além dos recursos que a gente viu que seria mais viável. Bom, o nosso projeto ele tem 3 bases essenciais: social, pois pessoas com alergia a maquiagens industriais podem utilizá-los; econômico, porque todo o nosso kit com as 12 tonalidades de sombras ficou em torno de R$ 13,30.
e ambiental, pois ao invés de descartarmos óxido de ferro presente nas maquiagens industriais, estaremos devolvendo para a natureza aquilo que retiramos da própria. Bom, depois disso, aplicamos questionários quantitativos na minha escola antes da pandemia, junto com o termo livre esclarecido, que obtiveram ótimos resultados em cor, odor, textura, sabor, aroma, aspecto e aplicabilidade. Então, esse questionário foi aplicado em um grupo de 50 pessoas de 15 a 40 anos. A grande maioria, sim, foi feminina, mas há produtos no Ecomac que podem ser utilizados por homens, como, por exemplo, o hidratante labial e pó facial. E até mesmo a gente até ficou surpreendidos porque a gente viu que muitos dos meninos ficaram interessados. E realmente o questionário ele obteve um ótimo resultado. Depois disso, já em tempos de pandemia, a gente viu uma necessidade de continuar aí mexendo com o projeto, mesmo à distância. Então, a gente realizou também o teste de coloração das sombras. O que foi realmente esse teste? A gente testou durante 4 meses e escolhemos 2 cores das nossas sombras. A gente optou por cores escuras para que assim qualquer alteração fosse mais perceptível. Então, a gente escolheu o ambiente com a iluminação controlada e aí a gente aplicou em cada mês e tirou foto, para que assim a gente pudesse ver se a pigmentação ela poderia ter alterado ou até mesmo a sua textura. E a única diferença que teve foi a dosagem. Então, assim, obteve um ótimo resultado, a gente viu que não mudou a sua cor ou a sua textura, pelo contrário, com o passar do tempo, ela ficou mais consistente, facilitando até mesmo na sua aplicabilidade. Então, assim, já em tempos de pandemia, a gente também parou para pensar, para refletir bastante nesse isolamento social, né? E a gente parou para perceber o quanto que o plástico ele está presente no cotidiano da gente. Se a gente olhar ao nosso redor, a gente não consegue não ver plástico, né? Nem que seja numa vasilha, ou num vaso, ou até mesmo em um móvel. Então, assim, a gente sabe que isso já prejudica o meio ambiente. Só de pensar que há mais de 500 anos demora para a sua decomposição, né? Então, a gente viu aí um meio de querer continuar com o projeto, continuar com todo esse viés de sustentabilidade. E a gente pensou, a gente tem, sim, a gente pretende, sim, comercializar os produtos. Então, como que a gente iria comercializá-los? Através de embalagens plásticas, né, de acrílico. Então, assim, a gente viu que a gente poderia mudar isso, essa realidade. Então, foi nisso que a gente desenvolveu as embalagens ecológicas. Sobre as embalagens ecológicas, a gente pensou qual material a gente poderia utilizar. Logo assim, a gente pensou no bambu, porque a gente viu que o bambu ele é muito presente na minha região. E o que acontece? A gente foi, recolheu ele, até mesmo perto da casa da nossa orientadora aqui, 2 como experimento, e depois de cortados, a gente buscou o tratamento dele. A gente buscou através do fogo, pelo maçarico, que depois de passar por toda a sua fase ali, depois de pegar um pano para tirar todo o seu suco, né? A gente foi e secou. Umedeceu o pano e depois disso a gente o secou. Depois de seco, assim, já tratado, a gente buscou realizar os cortes das embalagens com diversos tamanhos, aí podendo proporcionar para cada produto do nosso kit, como o hidratante labial, talvez o maiorzinho, ou o pequenininho para sombras. Então, depois de feitos os cortes, a gente armazenou elas numa caixa ao ar livre, justamente para que não ocorresse ali apresentar aí fungos ou bactérias. E mesmo assim, com o decorrer do tempo, infelizmente, apresentou sim fungos. E a gente pensou, gente, talvez seja por causa da região ou do local que esteja muito úmido. Então a gente pensou, a gente precisa impermeabilizá-lo. E assim, em primeira instância, a gente pensou, qual material a gente poderia impermeabilizar, né? A gente pensou assim, logo de cara, no cacau, na manteiga de cacau. E que foi comprado na farmácia também, com custo bem viável. E depois disso, a gente comprou 3 refis e depois levamos na panela, no fogo alto, que assim, depois, no seu estado líquido, a gente mergulhou as embalagens e colocamos as próprias para escorrer. Que assim, depois de um tempinho já solidificado, a gente fotografou essas fotos, mostrando uma ótima impermeabilização, deixando até mesmo as embalagens como se elas estivessem vernizadas, de tão brilhosas e realmente impermeabilizadas. E até mesmo depois de impermeabilizadas, a gente colocou água para ver se
o bambu ali sugaria essa água, né? Já que ele é poroso, mas não ocorreu isso. Então a gente viu que por um determinado tempo bem grande, as embalagens estariam impermeabilizadas. Com certeza há outros meios de impermeabilização. De primeira instância, a gente pensou manteiga de cacau, por ser economicamente viável. Mas assim, a gente pretende, já temos aí planos para continuar com outros tipos de impermeabilizantes, né? Para impermeabilizar as embalagens. Bom, e outra ênfase que eu gostaria de deixar aqui para vocês, que é muito importante, só que a maioria da população não entende, infelizmente, que é assim, embalagens biodegradáveis agregam muito mais para a certeza de resultados benéficos para o meio ambiente, uma vez que nem todo produto reciclável necessariamente passará por esse processo, porque isso também depende do seu usuário. Então, é muito importante reciclar e fazer produtos recicláveis. Só que, infelizmente, muitas pessoas ainda não têm essa consciência de, por exemplo, descartar esse produto num lixo reciclável, uma vez que é a partir de lá que esse produto seria reciclável da maneira correta. Então, a gente vê que muitas das pessoas ainda não têm essa consciência, e, infelizmente, a gente vê que não é possível mudar essa ação para eles, né? Então, a gente tem que começar a ação a partir da gente. E foi nisso que a gente pensou. Vamos, então, trazer algo melhor para o meio ambiente, como o bambu, que ele já está aí para nós. E até mesmo, um fato curioso que eu não tinha dito antes, que a gente escolheu, um dos motivos de escolher o bambu, foi porque os nós deles já nos proporcionam uma base. Então, aí a gente já tinha uma ideia para como base e depois procurar uma tampa, né? Para depois tampá-la. Que a gente também já está com outras ideias aí, sabe que já vou deixar uma surpresa aí no ar, porque a gente já conseguiu e só falta pôr a mão na massa para conseguir ir para vocês, para mostrar para vocês, se Deus quiser, no próximo ano. Bom, e você, já parou para pensar sobre a amplitude da natureza? Bom, essa área de pesquisa ela é muito nova, então assim, a natureza ela é muito vasta, então com mais recursos, com mais pesquisas é possível reproduzir novos produtos ou aprimorá-los, né? Até mesmo com uma eficácia melhor e com mais benefícios. Então, a gente tem que começar a parar um pouco para pensar em que a gente faz ao nosso redor e como isso pode mudar o planeta, e que seja de pouquinho em pouquinho, que é assim que a gente vai mudando o mundo. Bom, essa é a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, aqui está o nosso arroba e o nosso e-mail. Então, muito obrigada pela apresentação. Qualquer dúvida, é só perguntar. Novamente, vou deixar a palavra aí com o Dionísio e com a Ana. Vocês podem ficar à vontade. O microfone. Quer começar, Dionísio? Eu Pode ser, comecei. eu começo dessa A gente vez. faz uma troca-troca. Oi? Tá, pode ser, eu começo dessa vez. Muito obrigado. Parabéns, Camila. Gostei muito do seu trabalho, seus slides. Tudo muito bem organizado. Acho super importante, super relevante essa questão ambiental que você traz do seu trabalho, principalmente essa questão das embalagens que poluem, se acumulam no meio ambiente, e também da questão dos microplásticos que a gente vê nas maquiagens, né? Cada vez mais estudos têm mostrado o acúmulo desses materiais no oceano, né? Principalmente quando a gente vê de glitter, esse tipo de maquiagem, que parece que é uma coisa tão inócua, tão inofensiva, e tem uma proporção bem grande, assim, prejudicial no meio ambiente. Então, parabéns, foram pontos bem relevantes que vocês trouxeram para a pesquisa de vocês. E sim, é de pouquinho em pouquinho que a gente muda o mundo. Eu espero que cada vez mais pessoas pensem como você, como a sua equipe, sua orientadora. Então, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa. Eu gostei muito que vocês trabalharam com diferentes tons de pele. Eu acho isso bastante importante, porque eu vejo que tem várias amigas que são negras e elas sempre reclamam assim das maquiagens, né, que não tem muita opção para comprar. Então, vocês pensaram em uma diversidade de públicos. Então, esse é um ponto que eu gostaria de parabenizar vocês também no trabalho. Muito bacana.
E deixa eu ver aqui que mais as minhas anotações. E deixa eu te perguntar, o seu delineador, que material que vocês utilizaram para passar ele no olho? Não sei se vocês... Então, na verdade, o delineador a gente testou com vários tipos de óleos, como o hidratante labial e as sombras também. Então, assim, a gente testou com vários óleos, inclusive a gente pensou que inicialmente ia dar com óleo de coco, já que todo mundo estava usando bastante, então a gente vai se adaptar melhor. Só que não deu, quanto é que a gente tentou no delineador mesmo, e ficou até grosso nos dias assim mais frios, e ficou muito mole, assim, muito líquido nos dias de calor. E aí, o que aconteceu? Aí a gente viu que o óleo de rícino realmente se adaptou direitinho em todos os produtos. E sobre o delineador, a gente aplicou mesmo na hora com palito de dente mesmo, e depois a gente viu que com certeza numa esponjinha ou num pincel ali também daria, porque se dava no palito de dente, ele com certeza daria em um pincel. E a gente também viu com cotonete, não absorveu muito, pelo contrário, ajudou também até mesmo a esfumar, que tem muitos comércios, né, muitas marcas aí que estão desenvolvendo também delineador já feito para esfumar, já que muitos usuários estão adaptando isso também. Estão usando bastante, aplicando bastante isso na pele, né? Então, mas assim, de início foi o palito de dente mesmo. Ai, gostei. E outra pergunta. Você acha que pela maquiagem de vocês ser feita por produtos naturais, ela vai ser mais segura para as crianças utilizarem? Porque eu vejo que tem bastante casos de alergia em criança que vai brincar com maquiagem, passa. Aí a de vocês são produtos naturais, assim, não tem tantas coisas químicas no meio. Você acha que é mais seguro para dar, por exemplo, uma criança brincar? Sim, eu acho que com certeza eu mesmo tenho alergia à maquiagem, então desde novinha minha mãe já falava assim, você não vai usar maquiagem, não vai passar esmalte, porque isso te dá alergia. E até mesmo dava muita coceira na região dos olhos, que deixava essa parte aqui toda escura, e me irritava demais. Então, assim, minha tia foi uma das inspirações também, que infelizmente ela já não está aqui entre a gente, que ela também tinha alergia. A gente começou com um projeto querendo desenvolver esmaltes, porque ela adorava passar esmalte. Então, só que a gente vê que a complexidade do esmalte, né? Quer ter que ter um ponto ali certinho para secar, não borrar, ter ali uma consistência boa, também uma cor. Então, a gente viu que nossos recursos não ia até poder desenvolver, então a gente optou pelas maquiagens. E assim, até mesmo uma feira recente que a gente foi legal que uma das observadoras que estavam assistindo, ela falou que ela tem uma filha e que ela ficaria super confortável de poder usar uma maquiagem e a filha querer, porque tem muito de criança isso, né? De querer usar aquilo que o adulto está usando. Então ela virou e falou que ficaria muito grata de estar usando um produto e saber que a filha também poderia usar. E eu mesmo, depois de desenvolvidos ali os produtos, eu me senti mais confortável em usar, até mesmo porque minha pele é muito oleosa, então qualquer produto ali industrial de maquiagem traz muita acne também. Então, se isso não é tirado de uma forma correta, infelizmente, querendo ou não, você compra um produto de maquiagem sabendo que vai ter que comprar vários outros, como demaquilante. Então, assim, saber que poder produzir um kit de maquiagem com fácil remoção, que precisa apenas de um algodão e de uma água para tirar ali, se preferir também um sabonete, porque são produtos fáceis, igual 2 ingredientes. Nossos produtos obtêm só 2 ingredientes. Por exemplo, o hidratante labial, ele tem o mel e o óleo de rícino. Se a pessoa tem alergia a mel, lógico que vai ser mais fácil para ela perceber que ela não vai poder usar esse produto. Agora, assim, um produto industrializado tem vários componentes assim. Como você vai utilizar e falar assim, nossa, eu não vou poder usar isso porque eu tenho alergia a tal coisa. Então, assim, um dos nossos benefícios também são os ingredientes, que são muito fáceis e simples de mostrar ali. De baixo custo, né? Sim, de baixo custo. E até mesmo por causa do mel. O mel, ele não tem validade.
Então, se fosse só por causa do mel, o hidratante labial a gente poderia usar até o resto da nossa vida. Então, assim, em questão de validade também dos produtos, a gente opta pelas validades das matérias-primas, igual o óleo de rícino. A gente optou pela validade do óleo de rícino. E até mesmo que a gente também teve uma ajuda de umas observações de alguns avaliadores de outras feiras, que falou que talvez produto já embalado, assim, produzido, ele dura até 3 meses. Então, são observações boas que a gente vale a pena aprofundar e ver e colocar no relatório também. A gente está pesquisando saber sobre isso, porque uma coisa que sim, a gente precisa é de testes dermatológicos, né? Porque a gente quer assegurar o uso e a integridade dos usuários ao longo prazo com os produtos. Então, é isso, a gente está até buscando já saber direitinho e não fazer testes em animais, porque a gente quer uma relevância também para tudo. É um global, é tudo um conjunto, né? Se a gente quer o bem para a gente tem que também querer o bem para os outros seres. É isso mesmo. Muito bom, muito legal, parabéns, gostei muito. Nossa, você é demais, amei toda essa iniciativa ecológica, parabéns. Ana, você vai falar alguma coisa? Gente, que maravilhoso, né? Fico orgulhosa dessa geração, porque a gente não conseguiu, a minha geração, a gente deixou várias questões para trás. Fico feliz de ver em vocês todo esse potencial de transformação. E com relação, eu fiquei encantada com o seu tema, absolutamente encantada, assim. A maquiagem natural, ela vem dessa virada de chave que nós, consumidores, estamos tendo com relação ao que a gente opta por comprar, né? Então, a gente tem buscado opções mais naturais e os cosméticos, eles buscam, né, suprir essas nossas necessidades que a gente tem com a nossa pele, com o nosso envelhecimento. Aí você falou assim das rugas, né? Mas eu hoje acho rugas a coisa mais linda do mundo. Isso também tem sido uma virada de chave. Fomos construídos socialmente para achar que envelhecimento é uma coisa horrorosa. E não, mas é envelhecer bem. Então, a maquiagem natural também vem para aliar a isso. Porque, gente, olha o tanto de substância que a nossa pele absorve. É muito, assim. E isso que é absorvido passa a fazer parte do nosso corpo. Então, tem esses cosméticos, muitas vezes bioacumulam na nossa pele, porque o uso é diário. A gente usa isso todo dia, né? E quantos produtos de maquiagem têm substâncias que são nocivas à nossa saúde? Especialmente pensando nesse médio e longo prazo. Você falou pontos que são muito interessantes, né? Com o uso dessa proposta, a gente sabe exatamente quais são os ingredientes que a gente encontra em cada um dos produtos. Isso é muito rico. Saber que tudo que eu estou usando também tem origens claramente naturais, que tem uma biocompatibilidade com a nossa pele, e aí isso vai diminuir o risco de reações alérgicas, vai contribuir com o meio ambiente. Então, assim, a gente cuida da gente, cuida do nosso corpo e ainda protege o meio ambiente, né? Então, isso tem impacto na exploração para a produção dessa maquiagem natural. É uma proposta sustentável, biodegradável. Eu achei incrível a preocupação com toda a linha da produção. Então, vocês tiveram esse cuidado de pensar no produto e como que ele vai ser embalado. Achei o máximo pensar nos nós dos bambus. Ficou, assim, além de sustentável, é lindo. Então, esse cuidado estético com o produto que vocês estão colocando, acho que ainda tem muita coisa que pode ser feita no projeto para ele ficar ainda mais bacana. Quando eu li o texto, confesso que eu senti falta dessa parte dos testes, assim. Vocês já trouxeram para a gente a maquiagem já a versão final dos testes. Então, olha, para fazer o delineador que vocês trouxeram, aquela fotinha com os vários olhos. Mas fiquei curiosa para saber até chegar nisso, quantos testes, como é que foi isso de saber a dosagem? Nossa, voltou, porque essa investigação científica, eu acho que ela é muito importante para a formação científica, para a alfabetização científica, né, da comunidade. Isso eu acho muito interessante. Então, foi um ponto que eu fiquei curiosa para saber como foi essa parte de testes até chegar no produto que vocês trouxeram, porque isso é indiscutivelmente fantástico. Uma outra coisa interessante, né? Teve uma hora que você comentou sobre que isso é uma proposta nova.
Eu penso o contrário, eu penso que essa nossa geração, ela está fazendo um resgate da nossa ancestralidade, porque o uso de maquiagem natural, a maquiagem ela é muito antiga, só que teve um período recente da nossa história que a gente distorceu e complementou com substâncias extremamente químicas, e agora a gente está voltando lá para o que a nossa bisavó fazia para conseguir, porque... Então, isso é uma coisa incrível. Esse resgate de ancestralidade é maravilhoso e necessário se a gente quer viver nesse planeta por mais tempo, porque a gente não tem outro planeta, né? A gente só tem esse aqui. Então, achei sensacional. Fiquei curiosa com essa questão dos testes. Vocês fizeram diário de bordo? Sim, fizemos sim. Na verdade, ele está até aqui. Porque o que acontece? Aqui está o nosso slogan bonitinho. Então, assim, ele foi bem recente. Que eu fui, graças a Deus, eu sou hoje em dia bolsista do CNPq, que foi dada pela FMG, né? E o que acontece? A bolsa começou desde o início do ano, e o projeto Ecomac 2, ele é a continuação do EcoKit de maquiagem, que antes era apenas as maquiagens, que começou antes da pandemia. Então, assim, foi um tempo ali mais... para o desenvolvimento dele, até mesmo para aplicar os questionários. E o que aconteceu? Quando a gente pensou, quando veio a bolsa, né, a gente pensou, vamos começar uma nova etapa, e nisso dá outro nome. A gente começou com o Ecomac, depois veio o Ecomac 2, que é o testes com vários óleos, que assim a gente conseguiu com a bolsa, e o desenvolvimento das embalagens. E realmente, talvez não ficou muito explícito, né, no relatório, as variedades de óleos, né? E quanto é que teve uma vez que a gente teve, um avaliador nos disse se o óleo de rícino trazia cheiro, né? Porque tem um óleo de rícino que tem um cheiro muito forte. Talvez pela marca que a gente comprou não teve esse cheiro forte, até mesmo porque não mudou a sua textura nem o seu cheiro. E não incomodou os usuários que utilizaram durante o questionário. Não teve nenhuma reação, até mesmo para dor de cabeça, que as pessoas falam bastante. Então, tem muita essa questão de preço, de qual marca você compra. Então, assim, a variedade de óleos que a gente usou é tudo de uma marca só, que é igual óleo de girassol, óleo de uva. Então, assim, a gente buscou por um produto de custo viável, né? E também de uma marca só para que não ocorresse mudanças até mesmo em composição, que a gente sabe que às vezes pode ser o mesmo produto, só que com componentes diferentes, né? E até mesmo a gente viu que não sofreu alteração mesmo no cheiro, e assim, realmente foi só óleo de rícino que se encaixou. Às vezes a gente realmente pode dar essa mudança assim no relatório, colocar direitinho as doses, as fotos de como cada um ficou, né? Porque teve uns que realmente ficou muito duro, não sei exatamente quimicamente dizer, mas outros ficaram muito mole, então assim, a gente viu que não ficou tudo misturadinho, que fugiu a palavra agora no momento, ficou homogêneo, né? No caso, não ficou homogêneo, ficou heterogêneo, que ficou o óleo aqui e, por exemplo, a sombra ali arenosa. Tipo, não deu certo mesmo. Então, a gente pode se impor, porque às vezes realmente dá aquela curiosidade. E os outros óleos? Por que não deu certo, né? A gente sabe que não deu certo, mas por quê? A gente gostaria realmente de ver. É uma observação boa e eu agradeço. Imagina. E assim, na ciência, o erro, ele é uma coisa muito preciosa. Eu não sei em que cargas d'água da nossa vida que vem uma culpabilização pelo erro, porque cientificamente errar é uma oportunidade incrível para a gente buscar outras hipóteses, né? Outros testes. Então, ver no seu trabalho essa linha do tempo, do que deu certo, do que não deu certo, é muito rico. Porque, assim, embora você não tenha trazido isso no seu trabalho escrito, eu tenho certeza que antes de trazer a receita final, vocês fizeram 1 milhão de testes com consistências, dosagens, recursos. Então, acho que isso pode deixar o trabalho ainda mais rico. E, assim, é o que você disse, vocês ainda querem fazer os testes dermatológicos, tem muito espaço para ampliar. É mesmo muito interessante, muito rico. Sigam. Achei lindo conhecer um pouquinho. Antes, assim, há uns anos atrás, o Ciência Viva ele era muito regional, né? Era muito Uberlândia. E agora está sendo lindo conhecer outros sotaques, ouvir outras cidades. Achei a coisa mais linda ver a sua bandeira que está aí no fundo, tanto da escola como da cidade.
Então, acho que essa integração entre cientistas, informação de todo o país, com isso que a pandemia trouxe, né, foi uma coisa muito bacana. Então, parabéns. E é isso. Obrigada. Realmente, depois a gente viu que com o isolamento social, a gente ficou perto mesmo de longe, né? E realmente eu também agradeço demais por tudo isso que está acontecendo, que a gente já participou de várias feiras da Bahia, de Pernambuco, lá do Rio Grande do Sul, porque é isso, a gente está em isolamento social, mas a gente não quer parar. E sobre até mesmo, você falou sobre as embalagens, sobre os testes, que também que a gente quer impermeabilizar as embalagens com outros tipos de óleos, que a gente até mesmo a gente já possui, só precisa ali de tempo para desenvolver, porque a gente realmente viu que o mercado está demandando, ele está tendo uma demanda bem grande sobre isso, né? E a gente, igual você falou, eu não tinha parado para pensar que a gente estava buscando isso de ancestrais, porque realmente, antes disso tudo, a gente não tinha fábricas, a gente não tinha como, não tinha nada desses componentes químicos, né? E até mesmo eu paro e penso antes mesmo da colonização, como os índios, eles pintam, né? Eles se pintavam todos e aquilo lá não saía. E eu fico pensando que incrível, né? Tem uma pigmentação tão forte e tem uma durabilidade tão boa que a gente tem que parar para pensar sobre isso. Como que eles conseguiam antigamente fazer remédios que faziam mais efeitos do que hoje em dia? Ou você compra uma farmácia e aquele remédio nem faz tanto efeito. Também o porquê. E pensar que, às vezes, as coisas naturais são um jeito bem mais fácil e saudável de poder te ajudar, né? Então, assim, a gente viu que também embalagens ecológicas, a gente viu que o pessoal está preocupando mais com isso, até mesmo porque, infelizmente, a gente está vendo a realidade, né, de hoje em dia, com desmatamento, com tudo mais que está acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? Então, a gente vê que a gente já pensou, madeira, mas madeira já está sendo tão consumida, né? Então, a gente pensou também no bambu, que ela é mais utilizada na Ásia, assim, por exemplo. Mas a gente pode buscar aqui no Brasil, sim, porque o Brasil também é um dos maiores produtores de bambus e de várias espécies. Então, a gente, sim, quer continuar com o projeto, continuar com várias espécies, de testar com várias espécies de bambu, com vários tipos de óleos para mobilizar, porque a gente testou nesse bambu pequeno, foi porque a gente conseguiu ver, a gente viu o que tinha. Às vezes, também, a gente pode ver se aqui tem outros tipos que a gente quer do nosso interesse, do nosso tamanho, assim, que a gente pode utilizar. Então, é uma demanda tão grande, a gente vê que é uma coisa tão simples, que a gente pode expandir de uma forma enorme, assim, e tão curiosa, que acho que ano que vem vai ter que ser só um projeto só para ele, porque a gente vê que dá para mudar muita coisa. Então, eu fico muito feliz, eu espero que muitos também consigam ver a diferença que isso dá no mundo e para a gente mesmo. Obrigada, e eu fico muito feliz por ter participado da Ciência Viva aqui com vocês. Parabéns. Tive uma ideia, não sei se é viável. Tem uma empresa brasileira que chama Care, de cuidado. E ela está desenvolvendo uma linha de maquiagens naturais e produtos de envelhecimento, tipo de skincare, em larga escala. Talvez seria muito interessante entrar em contato com um laboratório que já vem produzindo isso em larga escala, para vocês irem lá conhecer, sabe? Eu não sei onde é a fábrica, onde isso é produzido, mas entrar em contato com essa essência, e eu acho que na ciência a gente tem uma coisa muito legal, que é aprender com a experiência de quem também já está fazendo isso. Então, como vocês têm o interesse de seguir nessa pesquisa, ir lá ver a fábrica, ver como que é isso em uma escala gigantesca. Eu acho que isso pode ser bem interessante. A única marca que eu me lembro que é totalmente natural é essa Care. Ela é vegana, sustentável. Então, eu acho que pode ser uma experiência interessante, essa troca entre cientistas, né? Obrigada, que realmente a gente vai buscar sim, viu? Ok, vamos passar então para o último trabalho, que é uso de extratos vegetais à base de ovenia dulces, uma alternativa sustentável para diferentes cultivos, fase 2, que é do Clube de Ciências também, do Colégio Estadual Jardim Porto Alegre, com a orientadora Dianésia. Eu vou dar 15 minutinhos para vocês apresentarem, vocês podem ficar à vontade, ok? Tá, eu só vou apresentar os meus slides.
Conseguem ver? Sim, Os slides passam? tá passando certinho. Então, vamos lá. Olá, meu nome é Eu Alisson. que acho que não tô conseguindo ver. Tá preto pra mim. Tá preto? Uai, Agora, apareceu? Eu vou sair e entrar, pode ir apresentando normal. Ok. Então, olá, meu nome é Alisson Rodrigo Claudio, eu sou de Toledo, no Paraná, e estudo no Colégio Estadual Jardim em Porto Alegre. A minha orientadora é a Janeia Schauren e o meu projeto é o uso de extratos vegetais à base de Rolvenia dulce, uma alternativa sustentável para diferentes cultivos fase 2. Bom, a antracnose ela é causada por um fungo do gênero Coledotrium, que causa manchas escurecidas e podridão total no fruto, podendo acarretar um prejuízo de até 100%, segundo Fernandes et al. 2002. Por isso, o agricultor ele utiliza muito agroquímico, mas o agroquímico ele é tóxico, tanto para nós quanto para o meio ambiente, causando contaminação no solo, na água e no ar. Então, com isso, eu utilizei a uva do Japão, que é uma árvore muito bem comum na minha região aqui do sul. Ela se propaga pelo Brasil inteiro, mas principalmente nas regiões do sul. Ela não é uma árvore nativa, ela veio principalmente do Japão e da China. Ela é uma árvore muito utilizada para sombreamentos por ser uma árvore sazonal. Cai as folhas no inverno e tem uma grande copa verde no verão. O seu fruto é comestível tanto para nós, para fazer alguns tipos de geleias, como para animais, tipo aves e coatis. Então, os meus objetivos foram avaliar a eficiência de extratos aquosos de uva do Japão no pré-colheita de berinjela e de morango, nos testes alolopáticos com tiririca e com diferentes tipos de pimenta. Bom, primeiramente, eu retirei as folhas de uva do Japão da árvore e separei-as dos galhos. Em seguida, foram desidratadas em um forno durante 5 minutos a 320 graus. Então, foram trituradas até que ficasse um pó bem fino. Desse pó, ele foi pesado e, após pesados, fomos identificar as garrafas PET. Então, depois de identificadas, foi colocado 1 litro de água nessas garrafas PET e misturadas as concentrações que foram pesadas daquele pó. Então, o extrato estava quase pronto e faltava deixar apenas 1 semana em um local sem incidência de luz. As minhas considerações utilizadas para o pré-colheita de berinjela foram de 3, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120 e 150. E para o pré-colheita de morango foram de 1, 3, 4, 5, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 gramas. Aqui são algumas das pimentas que eu utilizei para fazer o teste da germinação. Eu tenho algumas imagens e uma tabela das pimentas, que foram a pimenta malagueta, pimenta dedo de moça, pimentão amarelo, pimentão verde, pimenta biquinho amarelo e vermelho, pimentão americano, pimenta de cheiro amarelo e pimenta doce amarelo. Primeiramente, foram retiradas as sementes das pimentas e deixadas em uma placa de PET para que secassem durante aproximadamente 3 semanas. Então, depois disso, foram colocadas 100 sementes por lote em papel germiteste umedecidos com extratos de 25 gramas. Após umedecidos, os lotes de sementes foram fechados e colocados junto a mais 2 repetições em um saco plástico, e esse saco plástico foi para uma estufa de crescimento durante todo o período de avaliação. Após 48 horas, começou-se o período de avaliação, onde a gente contava as sementes e identificava de qual pimenta elas tinham germinado e quantas tinham germinado. E após as contagens, eles eram novamente umedecidos com água e com extratos. Aqui eu tenho uma imagem que mostra como o extrato age. A imagem da esquerda é uma imagem onde foi aplicado o extrato, e a da direita é onde é que não foi. A da direita, como podemos ver, é uma imagem que tem bastante contaminações de fungos, por exemplo, que incapacitam as sementes de germinarem. E aqui é uma imagem que mostra que os extratos também não inibiram o crescimento e a germinação dessas sementes. Para a metodologia da berinjela, primeiro foram compradas as mudas, plantadas, esperassem que dessem seus frutos, as flores, e agora estão dando seus frutos. Para a metodologia do morango, foram utilizadas alguns pallets, umas carteiras velhas da escola e 10 bags com aproximadamente 1 metro de comprimento, onde foram feitos 7 furos e cada furo foi plantado numa muda de morango, totalizando 70 mudas. Aqui é uma imagem de como era no começo, nos primeiros dias, na esquerda, e uma imagem de como está hoje. No começo, nós observamos nas primeiras semanas que o sol estava prejudicando as mudas de morango, elas estavam secando muito rápido e sofrendo e tendo um desenvolvimento
difícil por causa do conta do sol. Então foi colocado um sombrite para ajudar e diminuir um pouco as queimaduras de sol nas plantas. Bom, para o teste da tiririca, em anos anteriores, na fase 1 do projeto, no meu teste de pré-colheita, eu observei que a Rovenia dulcis, que seriam os extratos de uva do Japão, eles eliminaram o crescimento de tiririca na horta, por isso que eu resolvi testar. Então, eu separei um canteiro da escola que tinha bastante tiririca, separei em 4 canteiros grandes com 3 menores dentro, sendo 4 tratamentos e 3 repetições. E nisso as plaquinhas das concentrações que foram utilizadas, que são essas, que são o controle, 25 gramas, 50 gramas e 100 gramas. E aqui é mais uma imagem da avaliação das pimentas, que é o último dia que mostra como as pimentas germinaram e não tiveram muitas contaminações de fungo nos extratos. Aqui eu tenho uma tabela do teste das pimentas que germinaram. As melhores pimentas com extrato foi a pimenta biquinho vermelho e amarelo e com água vermelho e amarelo, com os extratos germinaram em 78% e com água 82% para biquinho amarelo e 80% para biquinho vermelho. E os meus resultados para o pré-colheita de berinjela ainda estão em andamento, os extratos estão sendo aplicados e os frutos estão sendo produzidos bem saudáveis, assim também para o morango, em que os testes não são concretos, os resultados, e os extratos estão sendo aplicados e os frutos sendo produzidos. E aqui os meus resultados para berinjela para tiririca são muito satisfatórios, pois todas as concentrações utilizadas, desde 25 gramas até 100 gramas, todas elas eliminaram o crescimento da tiririca. E uma coisa boa foi que ela não matou a grama, então a grama está crescendo bem verde e está bem grande. Então eu concluí que a uva do Japão ela é uma alternativa sustentável, principalmente para a tiririca e os testes de germinação que já tem resultado, para as sementes de pimenta doce, amarela, biquinho vermelho, biquinho amarelo, pimenta malagueta. E o resto eu acredito que ainda precisam de mais estudos, pois não tiveram bons resultados. Então, talvez primeiro se deixarem a semente germinar e depois aplicar os extratos, os resultados podem ser alterados. E as minhas conclusões para os pré-colheitas ainda não são concretas, são só parciais. Eu não coloquei as conclusões totais aqui, porque eu ainda não rodei estatística final, só algumas parciais. E essas são algumas das minhas principais referências, e esse é meu projeto. Obrigado pela atenção. Se vocês me permitem, eu tenho algumas amostras para mostrar para vocês. Aqui eu tenho a do pó da uva do Japão. Tenho a semente da árvore, que dá nos frutos. Tenho a folha de que é feito os extratos. Tenho também o meu diário de bordo, tanto desse ano quanto do ano passado. Está tudo anotado aqui. Tenho a minha pasta de anexos, e onde é que tem mais algumas fotos do projeto. E a minha pasta de referências, onde todas foram usadas estão aqui e foram imprimidas. E é isso. Agora é com vocês, avaliadores. Dionísio, eu começo? Você começa? Pode Como você começar você prefere? agora, galera. Alisson, que lindo o seu trabalho. Eu acho sensacional, assim, antes de mais nada, né? Acho sensacional a iniciativa da Dionéia de ter um clube de ciências na escola. Isso eu acho que é, por exemplo, para a nossa realidade de Uberlândia, isso é uma coisa que brilha o olho, porque não temos experiências assim. E eu acho que essa construção coletiva e essa troca entre vocês na escola é muito rica. A Gabriele tinha trazido a uva do Japão também no trabalho dela, a gente vê a uva do Japão também no seu trabalho, então essa troca de vocês, vocês dois utilizando o morango, então o cuidado do morango na escola também sendo partilhado pelo grupo de ciências, espero, né? Então, isso eu acho que deixa muito rico todo o processo.
usar a uva do Japão para inibição de patógeno foi uma iniciativa muito incrível. Adorei, assim, não conhecia, passei a conhecer com vocês e ver, né, esse potencial alopático na germinação da pimenta foi muito interessante. Acho que vocês têm um cuidado gigantesco com a entrega e com a metodologia impecável. A escrita do texto, muito bacana também. Fico feliz de ver todos os testes, acompanhar todos os testes que vocês fizeram até chegar ao resultado final. Então, assim, parabéns, mesmo. E quero saber quais são os próximos passos da sua pesquisa. O que vocês não conseguiram, o que vocês pretendem, né? Quais são, porque é muito rico o que vocês trouxeram para a gente. Para os próximos passos, no pré-colheita, eu pretendo usar o tomate e o pepino. Eu, inclusive, já plantei as mudas, elas estão mais ou menos nessa altura, para testar no ano que vem, porque senão vai demorar demais para começar a produzir, então. E para um possível pós-colheita com alguns outros frutos, talvez. Eu ainda não sei qual, mas ano passado, na fase 1, foi utilizada a manga para o pós-colheita, então eu ainda tenho que ver um fruto para o ano que vem. Então, isso é incrível, gente. Essa iniciativa de vocês para buscar ferramentas para diminuir o uso de agrotóxicos, para trazer propostas mais sustentáveis, é incrível, assim. A gente só tem que agradecer, na verdade, porque tudo que vocês estão trazendo tem uma aplicabilidade que é a olho nu, assim, e é rico demais, assim. Parabéns, Alisson, parabéns. Obrigado. Bom, posso fazer minhas considerações? Queria parabenizar pelo trabalho, pela professora Dioneia. Eu queria falar que eu fiquei chocado de ver o tanto de espaço que vocês têm na escola aberto para fazer experimento, tem canteiro, e é grande o espaço que vocês plantam, assim, nas fotos, pelo menos parece. Então, queria parabenizar a iniciativa. E da repercussão que isso tem também, né? Porque daí, com certeza, isso mobiliza uma participação da comunidade, de vocês apresentarem os resultados para a família, para os pais. Então, é bastante bacana. E eu gostei muito que vocês trabalharam com todas as etapas de desenvolvimento da planta, né? Então, desde a semente, da germinação, depois com a planta crescendo, se desenvolvendo. Então, dá para ver que essa aplicação ela pega todas as etapas da produção dos vegetais, né? Então, achei muito bacana isso. E deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui de comentários. E também de diferentes tipos de pragas, né? Porque vocês trabalharam com as pragas vegetais, né? No caso da tiririca, da inibição de crescimento de fungo que afeta a plantação, e de evitar contaminação na etapa da germinação, né? Então, você está protegendo de novo todas as etapas de desenvolvimento da planta. Então, é bacana essa aplicabilidade do trabalho de vocês. E deixa eu perguntar, por que vocês escolheram trabalhar com pimenta? E se as sementes das pimentas, você ia lá, cortava a pimenta, tirava as sementinhas e aí que você plantava? Como que foi esse processo? A pimenta eu escolhi porque na fase 1 eu testei algumas outras pragas, por exemplo, com o picão preto, o picão branco e a guaxuma, e eu testei com algumas outras coisas, como a cenoura, rabanete, rúcula, e o extrato ele inibiu a germinação de algumas dessas sementes, então esse ano eu decidi testar não só com a tiririca, mas também com a pimenta, para ver se o resultado acontecia que nem ano passado. Por exemplo, com a pimenta biquinho vermelho e amarelo, ele praticamente não inibiu, porque germinou um monte, então. Mas para algumas, como pimentão americano, não germinou nada, então eu não sei se foi o efeito do extrato ou se a semente poderia estar inviável. E em questão das sementes, a gente comprou os pimentões e retirou as sementes deles. Nossa, que bastante trabalhoso, né? Então, mais uma vez, parabéns assim, pelo trabalho, pela iniciativa. Está muito bom o trabalho, os delineamento experimental, as repetições.
eu fico chocado com o tanto de tratamento que vocês trouxeram para o trabalho. Então dá para ver que, sim, que vocês fizeram bastante coisa. Então, um trabalho muito bom. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, esses foram os trabalhos de agora de manhã, né? Eu queria agradecer a apresentação de vocês e parabenizar, porque são trabalhos muito importantes e feitos por cientistas tão jovens, né? Então é inspirador. Vocês são inspiradores demais. E eu queria só finalizar dizendo que se vocês realmente gostam dessa área da ciência, gostam de fazer pesquisa, que não desistam, que a ciência precisa de jovens como vocês. Então, é uma área apaixonante que vale muito a pena seguir. Então, parabéns pelos trabalhos apresentados. E por agora de manhã é só. A partir das 1h30 a gente tem mais trabalhos que serão apresentados. Então, a gente pode encerrar por aqui. Obrigada pela presença de todos e tenham um bom dia. Muito obrigado, pessoal. Até a tarde, porque não vejo tarde. A Ana, até a tarde. Até a tarde. Até a tarde. Gente, que prazer. Só sigam, porque tá lindo. Tá lindo aprender com vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Oi, Camila. Alguma dúvida?